Olá, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, tá certo? Nós vamos então para a nossa aula de número 4. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula. Nosso objeto de conhecimento: relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. No detalhamento, nós vamos conversar sobre os diferentes sentidos de sermos uma única espécie com diferentes jeitos de ser, viver e conviver. Vamos à nossa aula, então? Venham comigo. Muito bem, pessoal. Nós teremos aqui uma aula bem interessante, uma aula que vocês podem pegar papel, caneta, gravar, escutar, porque é uma aula fundamental. Para quê, professora? Sabe por que essa aula é fundamental, professor? Por dois motivos básicos, tá bom? O primeiro, que normalmente esse assunto ele aparece nos vestibulares. Então, se vocês entenderem bem ele, vocês vão se sair bem nas avaliações de vocês, tá bom? E o segundo momento, a segunda ideia importante dessa aula é que ela vai nos ajudar a pensar. Pensar sobre o quê? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver e a nossa maneira de conviver, tá bom? Muito bem, olha só, já vou começar com alguns questionamentos aqui a nossa aula. Vamos lá. O que é existir? Como é a vida? Existe liberdade na existência humana? Qual é o sentido do ser? Quais são os pressupostos lógicos da linguagem? O que é sociedade de massas? Como se origina e se organiza o poder? Qual é a relação entre linguagem e dominação? O ser humano primeiro existe para depois definir sua essência, ou ele já tem uma essência antes de existir? Olha só, quantos questionamentos interessantes aqui, né? Nós, com certeza, no dia a dia da nossa vida, nós nos fazemos essas perguntas aí. Nós fazemos esses questionamentos. Nós tentamos entender quem somos nós. Nós tentamos entender qual é o sentido desse nosso existir. Perfeito, então, quem vai nos ajudar a entender isso, então, é o existencialismo. Há uma corrente filosófica chamada existencialismo. Vamos entender o que é esse existencialismo? É um conjunto de doutrinas filosóficas que tem foco na existência, isto é, na condição de existência humana. Portanto, a ideia do existencialismo, o que é? É focar no meu existir. Tá? A gente vai falar muito nessa ideia de existir aqui na nossa aula, tá bom? O existencialismo, ele diz que para mim existir, eu tenho que ter um projeto de vida, um projeto de existência. Se eu não tiver esse projeto, eu estou no mundo, tá? Eu estou aqui, estou nesse mundo, tá bom? Mas eu não existo para esse mundo, porque eu não tenho um projeto definido dessa existência aí. Vamos tentar entender isso daí. Nós tivemos alguns nomes importantes, tá, desse pensamento filosófico. Vou trazer aqui para vocês 3 nomes fundamentais aí. O primeiro deles é Søren Kierkegaard, tá, dinamarquês, tá, que dizia que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como, por exemplo, o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Então,
O Kierkegaard já começa pesado aí. Eu sou o quê? O responsável em dar significado ao meu existir. Tenho problemas? Tenho angústias? Tenho dúvidas? Tenho sim. Mas o único responsável por essa existência aqui sou eu mesmo. Eu não posso colocar responsáveis por isso, né? Responsáveis pelo meu existir, tá? É um pontapé inicial desse processo existencialista aí, tá bom? Dando continuidade, vem um outro filósofo bem interessante, o alemão Martin Heidegger, tá? O que o Heidegger diz para nós? Ele traz a ideia do Dasein, tá bom? Que seria o quê? Do alemão, o ser aí, a ideia da essência, eu estou aí, né? Então a ideia o que é? O homem, ele não é um ser abstrato. O homem não é uma substância, mas é uma existência presente. É um Dasein, como ele fala, é o ser aí. Essa ideia do Dasein é muito importante na filosofia de Heidegger, tá? Vocês vão encontrar muito isso aí nos estudos de vocês e principalmente nas avaliações. A ideia desse ser aí, tá? Ou seja, eu estou presente, eu não sou algo abstrato. Perfeito? Então, ou seja, eu existo, tá? Mas sempre lembrando nesse processo do existir. Quando eu existo, eu sei que eu tenho que me construir, tá? Eu tenho que ter um projeto dessa existência aí. Outro filósofo extremamente importante, talvez o grande expoente desse existencialismo, é o francês Jean-Paul Sartre, tá? O que o Jean-Paul Sartre destaca? Ele destaca a liberdade individual, ele destaca a responsabilidade, ele vai destacar a subjetividade do ser humano, ou seja, ele considera cada homem como um ser único que é mestre dos seus atos e do seu destino. Então, Jean-Paul Sartre vai trazer um pouco aquela ideia do Kierkegaard lá da frente, né? Ajudado pelo pensamento de Heidegger, e vai dizer, nós somos responsáveis pelo nosso existir, tá? Eu sou único responsável por tudo aquilo que acontece comigo mesmo. Tá? Eu não posso jogar a culpa nos outros, não. É por isso que, nesse pensamento existencialista, principalmente no pensamento de Sartre, a nossa condição humana significa o quê? A existência precede a essência. Vamos entender isso daí? É o pensamento de Sartre. Sartre traz para nós essa ideia. Uma das suas frases mais famosas é justamente essa. A existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu existo para depois eu me definir. Tá bom? Eu já não venho com algo determinado. Tá certo? Então, no pensamento existencialista, ele defende que, em primeiro lugar, vem a existência, né? Ela vem antes dessa essência, que nós vamos entender, tá bom? Sartre, por exemplo, vai trazer para nós a ideia do ser em si e do ser para si. Vamos entender um pouco isso daí. Olha só, vocês estão vendo aqui, inclusive, uma imagem que vai nos acompanhar na nossa aula aqui. Essa imagem, né, é o grito. Não sei se vocês já viram aí, né, em algum livro de vocês essa ideia. Eduard Munch, quando ele trabalhou essa imagem, ele trabalhou justamente naquele momento que, segundo ele, fazia uma reflexão. Estava triste, estava doente, estava com problema, e aí criou essa imagem aí. Vocês podem olhar que é a imagem de um ser andrógeno, né, de um ser andrógeno, que demonstra o quê? A sua angústia, o seu desespero. É essa a ideia. E nós vamos entender o quê? Porque a ideia do ser em si e do ser para si é justamente isso. Olha só, quando nós falamos, vocês vão ver aí, do em si, nós estamos falando de quê? De coisas que já estão prontas, já estão dadas, já estão acabadas, já está aí. Quando nós falamos do para si, nós estamos falando de quem? Do ser que é jogado ao mundo, né? O homem é jogado no mundo e ele começa a se construir. Essa ideia do ser em si e ser para si, ela vem de muita discussão filosófica. Lá, se nós formos buscar lá atrás, nos filósofos clássicos, por exemplo, lá, aliás, né, dos pré-socráticos até, nós vamos buscar Heráclito e Parmênides, a eterna briga, né?
do devir, né? Do que é e do que não é. Né? A Parmênides vai, o que é estar aí, pronto. Existe essa essência. Parmênides diz, trabalha com essa ideia, enquanto Heráclito vai dizer, não, nós estamos em constante mudança, em constante transformação. Então, nós estamos falando de quê, então? Do ser em si, aquilo que já está pronto, aquilo que já está dado, aquilo que já está acabado, e do ser para si, ou seja, daquele que está em constante devir, segundo Heráclito, por exemplo, falava para nós lá na Grécia Antiga. Tá bom? Então, o que a gente define aqui, gente? Olha só. Não existe uma essência humana que determine o homem, mas que ele constitui a sua essência na sua existência. Eu existo e a partir do momento que eu existo, eu vou me construir. Eu não pedi para nascer, eu fui jogado, eu fui lançado a esse mundo aí. Não é? Quando eu tomo consciência desse meu existir, o que é que eu tenho que fazer? Me construir. É essa a ideia aí, tá? Uma essência que determine? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou constituir esta essência na minha existência. E esta construção da essência se dá a partir do quê? De escolhas feitas. Por quê? O homem é livre. No pensamento existencialista, né, principalmente no pensamento sartriano, nós somos o quê? Condenados à liberdade. Condenados por quê? Porque eu posso fazer escolhas, porque eu estou aí, né? Então eu sou livre porque eu posso fazer as escolhas. Mas eu acabo sendo condenado por quê? Porque as escolhas que eu faço vão influenciar esse meu existir. E eu não posso fugir delas, eu tenho que fazer essas escolhas. E a partir do momento que eu faço essas escolhas, o que vai acontecer? Responsabilidade minha. Eu não posso jogar a culpa nos outros das escolhas que eu fiz na minha vida. Estão me entendendo isso daí? Então, isso é muito importante dentro do pensamento existencialista, tá bom? A gente percebe o seguinte, gente, olha só. Nessa condição na qual o homem existe e a sua vida é um projeto, ele terá que fazer o quê? Escolher o que quer ser e efetivar sua vontade agindo, isto é, escolhendo. Tá? Vocês estão percebendo que eu estou falando muito nessa questão aí, né, da escolha, porque é isso mesmo. Tá? O existencialismo, ele nos convoca a isso, né? Ele nos empurra para isso, para essa ideia de que eu vou escolher aquilo que eu vou desenvolver no meu processo de existência. E a partir do momento que eu escolho, eu tenho que assumir o quê? As responsabilidades dessa escolha. Não é, aí a gente fala, né? Não é o outro o culpado por essas escolhas aí. Eu fui o único responsável por isso aí. Tá bom, então? Muito bem, olha só. Quando a gente fala disso, a gente diz, se a condição humana é esta, então nós vivemos aonde? Olha o grito aí, né? Nós vivemos numa angústia existencial. Constantemente nós estamos angustiados. Professor, se eu vivo numa eterna angústia, então eu sou eternamente o quê? Infeliz? Não é isso. Do ponto de vista existencialista, a angústia ela é muito importante. Por quê? Porque a angústia ela vai tirar a gente, né, daquela nossa zona de conforto. Isso é muito importante entender. Tá? Eu tenho que sair dessa minha zona de conforto. E como é que eu saio dessa zona de conforto? Através dessa angústia existencial. Tá bom? Eu vou perceber, olha, a questão do desespero, a questão da angústia, né? Justamente para quê? Para que eu possa pensar num projeto dessa existência. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso errar o caminho? Posso. E qual é o que vai acontecer aí? Desistir de tudo? Não. Eu tenho que recomeçar, eu tenho que repensar, eu tenho que refazer esse projeto. Olha que interessante. Tá certo? Então, a condição humana é esta, o homem vive nessa constante angústia. Então, é angustiante por quê, gente? Por que é angustiante? Nós vamos ver aí. É angustiante por quê? Imagina vocês, ter de escolher a todo instante é angustiante.
É ou não é verdade? Né? Todo dia, levantar de manhã, e agora? Como vai ser o meu dia? Como vai ser o meu existir hoje? Quem nunca acordou de madrugada e se preocupou com alguma coisa que tinha que fazer no dia seguinte e perdeu o sono por causa disso? Já aconteceu várias vezes comigo isso daí, tá? Porque ter de escolher a todo instante é angustiante, pois cada escolha irá refletir diretamente no que se é. Olha só que interessante. Escolher é ser responsável por cada escolha. Então, se eu vou escolher, né? Se eu tenho duas opções, se eu escolho essa aqui acabou, estar abandonada. Mas aí eu vou ficar sempre, e se eu tivesse escolhido essa? E se? Né? Vamos ter sempre isso daí. Então, é angustiante isso daí, tá? E a partir do momento que eu escolhi essa e deixei de lado essa daqui, eu fui responsável por essa escolha e eu vou ter que trabalhar nessa escolha agora. Pode dar certo, pode dar errado. Por isso que é angustiante. Mas eu sou livre para fazer essa escolha. Vocês estão me entendendo? Então, olha só, toda essa existência humana, ela está constantemente em desespero. Aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero. Pois o homem, ele precisa o quê? De coisas externas, que ele não controla, para sentir quem ele é. Olha a liberdade voltando aqui de novo. Eu sou livre para fazer essa escolha, mas eu não tenho controle daquilo que está fora, né? Daquilo que está ao meu redor. Eu não tenho esse controle. Então, eu posso, inclusive, o quê? Fazer a escolha errada. Mas foi eu quem fiz a escolha, né? Não foi ninguém que fez por mim. Então, eu não posso botar a culpa em ninguém nesse processo todo aí. Tudo foi controlado ou não por mim. Foi eu que controlei essa minha escolha. Mas eu não controlo o que está fora dessa escolha que eu fiz. É angustiante, né? O homem comum, ele vai ser derrotado nisso daí. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Porque olha só, o que nós somos ou o que fazemos não é, por exemplo, produto da nossa infância, da nossa criação, do destino. Esse é o pensamento existencialista, tá? O que somos ou o que fazemos não é produto de nossa infância, de nossa criação, do destino, da divindade. Eu não posso botar a culpa em Deus, dizer, foi Deus quem quis assim. Isso é a vontade de Deus. Olha só o que eu estou falando aqui. Nós estamos falando de um filósofo, por exemplo, existencialista, Sartre, que para ele a ideia de Deus não existe, né? Não existe essa ideia de Deus, tá? Então, eu não posso jogar numa divindade essa ideia, tá certo? Mas quando eu falo ali da nossa infância, da nossa criação, também ele não estava errado nesse sentido quando ele falava. Raciocinem comigo, né? Analisem dentro da família, né, de vocês. Pensem bem. Quantos irmãos que vocês tiveram, né, que foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tiveram a mesma educação e são totalmente diferentes? Já pensaram nisso? Poxa vida, às vezes o pai comenta, a mãe comenta, né? Eu dei a mesma educação para A, B e C. A e B saíram de um jeito, C foi de outro jeito. Então, o que somos ou o que fazemos não é produto da nossa infância, da nossa criação, do destino ou dessa divindade. Nós estamos sozinhos, lançados no mundo, tá? Para nos inventar, pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Não é? Nós vamos entender isso daí quando a gente passar para a ideia que eu vou trabalhar com vocês no momento de conclusão aqui, quando nós conversarmos, por exemplo, eu fui lançado, eu fui jogado, eu não pedi para estar no mundo. Alguém aí pediu? Eu não pedi. Quando eu tomei consciência de mim, eu já estava no mundo. Portanto, quando a gente fala, né, para nos inventar, pois não há nada anterior a essa nossa existência para definir quem somos. Conseguiram acompanhar e entender esse processo? Então vamos fazer o seguinte, fique ligado aí que eu vou trazer um resumão de tudo isso aqui para vocês, tá bom? É hora de anotar com boa vontade isso daí,
tá bom? É hora de realmente entender esse assunto, tá bom? Olha só, século XIX, nós vivíamos um século de grandes convicções, perfeito? O que eram essas convicções? O poder da razão, progressos tecnológicos, expansão industrial, valorização da pátria, construção do socialismo. Quantas coisas ali o século XIX trouxe para nós e pronto, pela razão eu vou encontrar a felicidade. Né? Através de tudo isso aqui, eu vou ensinar o homem, eu vou ensinar a humanidade a ser feliz. Através da nossa razão, do nosso pensar. Nós saímos, né, vamos dizer assim, de um processo onde tudo era definido pelo quê? Pela ideia de um Deus, né? O teocentrismo. E de repente nós saímos dessa ideia e dizemos, não, agora nós somos o centro de tudo. A nossa razão é capaz de explicar tudo. A nossa razão é capaz de entender tudo e nós vamos ser felizes com isso daí. E vem surgindo tantas coisas, as grandes invenções, tudo isso daí. Século XIX. Quando a gente chega no século XX, o que acontece no século XX? Era de incertezas. Porque nem tudo aquilo que o século XIX prometeu para a gente aconteceu. Cadê a felicidade que prometeram para a gente? Não é? Aparece aí a psicologia do inconsciente de Freud, aparece aí o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Então, cadê essa felicidade que foi prometida para nós aí? É quando surge essa tendência filosófica chamada existencialismo, tá bom? O existencialismo que tem aonde? Na existência humana, o ponto de partida e objeto fundamental de reflexões. Eu preciso que vocês fiquem ligados agora, porque agora a gente vai fazer um apanhado geral desse existencialismo aí. Nós falamos de 3 filósofos, falamos sobre as suas ideias, né? Mas eu digo sempre que o existencialismo ele é fundamental. A filosofia existencialista ela é fundamental para a gente se entender como pessoas, como ser, né? Dentro desse mundo todo, tá bom? Então vamos lá, olha só. São características básicas do existencialismo. O fato da existência. Vejam aí, o fato da existência significa o quê? Eu fui lançado ao mundo. Não pedi para nascer. A primeira consciência que eu tive foi do já estar aí. Eu estou no mundo. Né? Eu não cheguei, papai, mamãe, eu quero nascer. Não, não foi assim que aconteceu. Eu fui lançado, eu fui jogado a esse mundo aí. Né? Quando eu tomei consciência de mim, eu já estava nesse mundo. Tá bom? E quando a gente percebe quem é este ser humano, então? Quem sou eu quando eu começo a tomar essa consciência? Vamos ver, então? Olha só. É uma realidade imperfeita, uma realidade aberta, uma realidade inacabada, que vive sobre riscos e ameaças. Constantemente, né? Eu não estou pronto para esse existir. Não é verdade? Eu nasci, estou aí, e agora eu vou ter que fazer o quê? É por isso que a gente, né? Eu até brinco muitas vezes dizendo, é por isso que a gente nasce chorando já. Eu não pedi para nascer. E eu estou aí, inacabado, imperfeito, tendo que me construir neste mundo, tendo que me entender, me conhecer, me reconhecer neste mundo e, consequentemente, conviver com os outros. Tá? Então, não é uma tarefa fácil. E aí vem o quê? Vamos lá, fique ligado aí. O desenvolvimento da existência. Pronto, eu já estou no mundo. O que eu tenho que fazer agora? Me relacionar com o mundo. O que eu tenho que fazer agora? Projetar a minha vida. Lembrando que eu vou projetar a minha vida agindo no campo das possibilidades. Por quê? Porque vai ter coisas que vão dar certo, vão ter coisas que não vão dar certo nesse meu projeto de vida, tá? Eu vou buscar realizar aquilo que ainda não sou. Lembra? Eu sou imperfeito, eu sou inacabado, eu sou uma realidade aberta. Então eu tenho que fazer o quê? Construir um projeto. Esse é o desenvolvimento da minha existência. Eu tenho que me construir, eu tenho que começar a planejar quem serei eu. Por isso que Sartre, por exemplo, vai falar para a gente, primeiro eu existo, depois eu defino a minha essência. Eu já não nasço com essa essência pronta, né? Eu nem sabia que ia nascer. Perfeito? Então,
Então, a partir daí, eu vou construir. A partir desse projeto inacabado que sou eu vou começar, dentro das possibilidades que me aparecem, construir esse meu projeto. Qual é o grande problema da construção desse projeto? Estar ali na nossa liberdade. Olha só, a liberdade humana. Eu sou livre? Sartre falava para nós somos condenados à liberdade. Condenados à liberdade. É angustiante isso. Por que nós somos condenados à liberdade? Porque essa liberdade ela não é plena. A liberdade ela é condicionada às circunstâncias históricas da minha existência. Em que momento eu nasci, né? Porque o querer não se identifica com o poder, então eu tenho que agir o quê? Todos os dias superando ou não os obstáculos dessa minha existência. Todo santo dia, quando eu acordo, eu tenho que pensar em tudo aquilo que eu vou fazer durante o dia. Vai ter coisas que vão dar certo, vai ter coisas que não vão dar certo. Né? Eu vou ficar feliz com o que vai dar certo, eu vou ficar frustrado com o que não vai dar certo. Mas não depende só de mim, porque se dependesse só de mim, eu faria tudo para dar sempre tudo certo. Mas não depende, porque existem possibilidades nessa minha existência aí. Tá bom? Então, por isso mesmo é que o existencialismo vai dizer, a vida humana, ela não era o quê? Um caminho seguro em direção ao progresso, em direção ao êxito, em direção ao crescimento, em direção à felicidade. Ela não é. Por que ela não é? Porque a gente não pode ignorar que na vida humana tem o quê? O sofrimento, a angústia, a exploração social. Nós somos explorados todos os dias, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Tá? Então, o fato de existir, de dizer, pronto, eu tenho uma vida aqui, não significa que você vai alcançar tudo aquilo que você pensou, planejou, quis para a sua vida. Estão me entendendo isso daí? Então, quando eu percebo isso, que a minha vida humana, eu sou aberto, inacabado, né? Eu preciso me construir todos os dias, eu não sou totalmente livre, né? Porque a partir do momento eu sou condenado a essa liberdade, porque quando eu escolho algo, eu estou dizendo, foi eu que escolhi, eu tenho que assumir o quê? As consequências dessa escolha, e eu não posso ficar jogando culpa nos outros. Aí acontece o quê? A destruição do eu. Olha só, vamos lá. O que é? Eu tento realizar o meu projeto, mas eu sofro interferências de fatores adversos, acabo me desviando do meu caminho e aí eu confronto entre o eu e o outro. Normalmente, aquela pessoa comum vai ser derrotada, porque ele vai ver o seu eu destruído, arruinado, dissolvido nas banalidades do cotidiano. E aí eu acabo fazendo o quê, gente? Olhem para mim, me tornando aquilo que eu não sou, mas que os outros são e querem que eu seja. É essa angústia, não é? Porque, poxa vida, eu planejei, me projetei, arrumei tudo e tudo mais, não consegui. Eu acabo sendo o que os outros querem e não o que eu realmente queria. Olha a angústia. Aí é que vai surgir. A angústia ela é importante. Por que a angústia é importante, gente? Porque ela vai nos despertar dessa existência inautêntica. Ela vai revelar que nós nos dissolvemos em atitudes impessoais e fomos absorvidos pelas banalidades do cotidiano. Ela vai perceber, através da angústia, que nós anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. Está vendo como a angústia é importante? Está vendo como é fundamental, né? Ter a angústia e, por que não dizer, um certo momento de desespero no nosso existir? Porque é ela que vai dizer para a gente, não, peraí, né? Tu nasceu, tu não pediu para nascer, tu és livre, mas tu não és totalmente livre, tu tem que te construir a cada instante, a cada momento, né? Mas tu vive dentro de um mundo onde não depende só de você, né? E que se tu não tomar cuidado, tu vai acabar o quê? Sendo absorvido, engolido por isso daí e fazendo simplesmente o quê? O que os outros querem que você faça. E você não consegue sair disso daí. É como entrar numa areia movediça e ser sugado cada vez mais por ela.
Tá certo? Daí a importância da angústia, que é para fazer o quê? Despertar, e eu termino com isso aqui, despertar dessa existência inautêntica. Temos que fugir desse tipo de existir. O que é a existência inautêntica? É aquela existência que não é minha, é a existência do outro. E nós precisamos sair dessa existência inautêntica e não deixar de fazer nunca o nosso propósito, a nossa ideia, que é construir o nosso próprio existir. Até a próxima, pessoal!